A você ligado na TVI, está entrando no ar o nosso TVI News, segunda edição. Eu sou Joab Paiva e até às 19 horas estarei aqui com muita informação para você de tudo que acontece na nossa região sul da Bahia, extremo sul e também nas demais regiões do nosso estado. Falaremos também de fatos relevantes do nosso Brasil e do mundo, notícias internacionais. Quero começar aqui agradecendo a cada um de vocês que diariamente nos acompanham por aqui, que nos prestigiam com a sua audiência. O nosso muito obrigado a você que nos acompanha das diversas plataformas em que a nossa TVI é exibida. Eu quero agradecer a você que nos acompanha pela Ultra TVC, canal 24.2, no nosso eixo Itabuna-Ilhéus. E a você também que nos acompanha pela internet, isso mesmo, o nosso canal oficial do YouTube, youtube.com/TVI Oficial. Esse é o nosso canal oficial na internet, no YouTube. Lembrando, se você ainda não é inscrito, está assistindo aqui a nossa programação, mas ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se já. É isso mesmo, inscreva-se já e aperte o sininho para que você seja avisado no momento em que a nossa programação esteja no ar, tá bom? Olha, lembrando também que você pode acessar o nosso site oficial, por lá também você fica muito bem informado, é o www.tviplay.com.br. Esse é o nosso site oficial, que em parceria com o Jornal à Tarde você fica bem informado também. As notícias lá do Jornal à Tarde você também encontra cá no nosso site oficial da TVI. Vou repetir, www.tviplay.com.br, tá bom? Por lá também, através do nosso player, você acompanha a nossa programação ao vivo, essa programação que é diversificada, com muito entretenimento, bem-estar, esporte e, logicamente, também com muita informação, com muita notícia. Diariamente são 5 horas de informação ao vivo, produzidas aqui nos nossos estúdios da TVI, no Alto das Comunicações, aqui na nossa cidade de Itabuna, tá certo? Pela manhã, nós temos a primeira edição do TVI News, apresentado pela Pérola Cordeiro e o Barbosa Filho. Em sequência, o Denilton Santos chega trazendo o Alerta Cidade, programa popular para você. Eu chego no finalzinho da tarde fazendo um resumo, trazendo informações do que aconteceu durante o dia aqui também, para deixar sempre você muito bem informado. Se preferir, pode baixar então aí o nosso aplicativo através desse QR Code que aparece agora aqui na sua tela, tá bom? Aponte a câmera do seu celular e baixe já então o nosso aplicativo, por lá também toda a nossa programação. E lembrando que no Instagram nós estamos lá com o @TVI Play Oficial, é isso, Cássio? Coloca aí, por gentileza, @TVI Play Oficial, esse é o nosso @, lá no Instagram. Então, também você pode estar nos seguindo, ficando muito bem informado através dos vídeos que são postados por lá e também dos bastidores do que acontece aqui na nossa emissora, tá certo? Então, são diversas plataformas que você pode acompanhar aqui a nossa programação, a programação da TVI, 20 anos contando a sua história, 20 anos contando a história da nossa região. Vamos então aos destaques do dia de hoje. Hoje é quinta-feira, tá certo, gente? Hoje é quinta-feira, dia 13 de novembro de 2025. Já estamos chegando à verdadeira reta final do ano. É o penúltimo mês desse ano. Como eu sempre costumo dizer, o tempo está passando rapidamente, meu amigo Ivan. Meu amigo Ivan está de volta, viu, gente, aqui aos estúdios. Então, o tempo está passando rapidamente. Hoje já é dia 13 de novembro, já estamos chegando na metade do penúltimo mês do ano de 2025. Eu me lembro como ontem, o primeiro dia de 2025. É isso mesmo. O ano de fato passou rapidamente, como no piscar de olhos. Mas vamos então aos destaques do dia de hoje. Como prometido, nós vamos falar sobre um trabalho da Polícia Civil no extremo sul do estado. Por lá a polícia realiza buscas contra grupo que utilizava aí abrigos de idosos como base de tráfico de drogas. Que absurdo, hein? Imagine aí um lar que abriga idosos, tendo ali no entorno, não só no entorno, mas também dentro do próprio abrigo, o tráfico rolando, acontecendo. Infelizmente estava acontecendo lá em Itabela, extremo sul do nosso estado, e a Polícia Civil então acabou realizando essas buscas contra esse grupo, de fato desarticulando a ação criminosa que por lá estava acontecendo, tá bom? Daqui a pouquinho então mais informações sobre este assunto. Vamos falar também da cidade de Piauí, porque por lá
lá, o homem acabou arrombando o curral da prefeitura e levando 2 cavalos que tinham sido apreendidos na rua. Isso mesmo, vamos saber mais detalhes daqui a pouco, mas em suma, é basicamente o seguinte: os animais deles foram apreendidos pelo município e ele foi lá no período para arrombar e dar liberdade a esses animais. Muita atenção, porque com certeza terá um desenrolar dessa história. Aqui na cidade de Itabuna, alguns nomes já estão sendo cotados para assumir a vaga que foi deixada pelo doutor João Omar Galvão, ele que era presidente aí da FASE, Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, e pediu exoneração no dia de ontem, como mostramos, tá certo? O João Omar deixou aí a FASE e agora 3 nomes já são cotados aí para assumir o cargo, a presidência do hospital de base, a presidência, melhor dizendo, da fundação que gere o hospital de base, tá bom? Vamos falar também sobre algumas empresas que pagavam em média 15,8% a mais para homens do que para as mulheres. Saiu esse levantamento, isso relacionado ao ano de 2023, e nós vamos ver essa diferença, viu, gente? Essa é uma luta de muitas mulheres e nós estaremos vendo essa diferença daqui a pouquinho também nesses levantamentos. Falaremos também da cidade de Ibirapitanga, porque por lá acontecerá um workshop Cuidando de Quem Cuida, um dia especial para as mães atípicas. Ontem nós mostramos aqui que foi inaugurado por lá um centro de atenção a essas crianças atípicas, crianças com transtorno do espectro autista, bem como também, né, com outras especialidades. Enfim, foi inaugurado por lá e hoje nós estaremos mostrando que não só a estrutura física, não só a questão dos atendimentos, mas também workshops são realizados, né, bate-papos são realizados por lá, no intuito de também dar todo o suporte necessário a essas crianças e também às suas famílias, também às suas mães, aos seus responsáveis. Daqui a pouquinho aqui na tela do nosso TV News, segunda edição. Na nossa sala de entrevistas, hoje estaremos recebendo representantes aqui do Comitê de Educação e Cultura do Grupo Mulheres do Brasil. Isso mesmo, você já ouviu falar sobre o Grupo Mulheres do Brasil? Aqui em Itabuna nós temos uma subseção, vamos dizer assim, um grupo também que representa o Grupo Mulheres do Brasil. Esse grupo que é dividido também aí em comitês, né? Estará aqui conosco hoje representando o Comitê de Educação e Cultura, a Sheila Shell e a Aline Santos, elas que são representantes desse importante comitê do Grupo Mulheres do Brasil. Se você ainda não conhece, daqui a pouquinho então você passará a conhecer e entender quem são essas mulheres, o que realiza esse grupo Mulheres do Brasil e como funciona a questão dos trabalhos dos comitês. Enfim, daqui a pouquinho, você não pode perder. Eu vou, mas eu volto, não saia daí. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz.
e também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né, nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né. Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né, era TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né. Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Dia 16 tem mais de 100 mil reais em prêmios pra você. Tem 30 mil reais no quarto prêmio. É 30 mil reais no quarto prêmio. 3 mil no primeiro prêmio, 5 mil no segundo e 7 mil no terceiro. Mais 20 prêmios de 400 reais no Giro da Sorte. E mais 50 mil reais em prêmios na Raspadinha. Raspou, achou, ganhou. Um bilhete por 10 reais ou combo leve 13 e pague só 20 reais. Bahia Sul é show de prêmios pra você. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News segunda edição, hein? Eu quero aqui abraçar a cada um de vocês que nos acompanham diariamente aqui, tá certo? Nos honrando com a sua audiência, o carinho da audiência de sempre, né? É o que é muito usado. Meu amigo Ivan não gosta muito de falar que é o carinho da audiência, mas é o carinho que nós temos sim com os nossos telespectadores, meu amigo Ivan. É verdade. Mas vamos seguindo por aqui. Eu quero aqui abraçar o nosso amigo Edmilson lá no Banco Raso, tá certo? Sempre acompanhando o nosso programa, grande articulador político, enfim, tá sempre aqui também acompanhando. E também a vocês que talvez a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas nos prestigia com a sua audiência. Isso é maravilhoso, esta conexão com certeza é muito boa, tá certo? Vamos então iniciar aqui o nosso programa do dia de hoje. Ontem nós noticiamos aqui sobre a exoneração do Dr. João Omar Galvão, ele que era presidente aí da FASE, a Fundação de Atenção à Saúde aqui de Itabuna, e já surgiram aí agora alguns nomes que estão sendo cotados para assumir a presidência da FASE, hein? É isso mesmo, 3 nomes já estão sendo cotados para assumir a presidência da FASE. Esta informação aqui, com a saída do médico João Omar Galvão, como já dissemos aqui, lá da presidência da FASE, surgiram 3 nomes que nós vamos falar aqui agora para assumir a direção do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. E eu vou agora citar muita atenção para esses nomes que estão aí nos bastidores, né? Os nomes são de Roberto Gama, esse que já foi presidente em outro período, muito querido por muitos funcionários por lá, tá certo? Roberto Gama, o Adriano Gonçalves e o Esdras Moura, que é atual controlador-geral no nosso município. Isso mesmo, hein? 3 nomes já estão aí cotados
para assumirem. Coloca aí, por gentileza, Cássio, no GC, né, esses 3 nomes aí. Enfim, todos possuem, então, experiência, vale a pena dizer, na administração pública. Todos esses já passaram pela administração pública aqui no nosso município. Como eu falei, o Roberto Gama tem ampla trajetória em gestão, já foi diretor do Instituto Biofábrica do Cacau e atua há bastante tempo na administração do hospital, né? Eu acredito que o Roberto agora, me parece que estava lá na SEMPES, a Secretaria de Promoção Social aqui do município, juntamente com o vice-prefeito e secretário Júnior Brandão, né? E é um dos nomes que já está cotado para retornar. O Roberto Gama, eu me lembro, em um determinado momento, em que o Roberto Gama, ele teve até uma espécie de um grupo lá que criou o Fica Roberto, quando ele ia saindo. Lembra-se disso, meu amigo Ivan? O pessoal levantou a bandeira, Fica Roberto, né? Acabou que o Roberto saiu do hospital, né? Mas agora tem essa possibilidade, sim, do Roberto Gama retornar aí ao comando da fase, ao comando do Hospital Luiz Eduardo Magalhães, hospital de base, hein? Falando agora do controlador Esdras Moura de Almeida, que é atual controlador-geral do município aqui de Itabuna. Ele também é servidor público com atuação nas áreas de controle interno e auditoria contábil da prefeitura. É um nome aí que está sendo também cotado, desculpem, para assumir aí esta pasta, tá bom? E o terceiro nome é o Adriano Gonçalves, ele que já exerce a função de coordenador de processos e projetos lá no hospital, tá certo? Sendo então responsável por iniciativas de padronização de serviços e também aprimoramento da qualidade e capacitação de equipes na gestão de processos hospitalares, incluindo aí os setores como UTI e também o setor de retaguarda. Esses 3 nomes, vale a pena dizer, são nomes cotados, viu, gente? Não existe confirmação ainda, nós estamos trazendo aqui de primeira mão, porque a qualquer momento, então, o prefeito Augusto Castro poderá nomear um desses nomes ou pode até mesmo não ser um desses nomes. O que eu estou dizendo aqui é que são nomes cotados, são nomes que são ventilados nos bastidores aqui também da política, tá certo? Lembrando que esses 3 nomes integram aí o grupo político do prefeito Augusto Castro, que é do PSD, tá certo? Todos esses integram o grupo político, são pessoas da confiança do gestor e que podem ser, então, nomeados. Volto a dizer, não há nada confirmado, não é nada oficial nesse sentido, mas nós estamos trazendo aqui para que você fique bem informado também dos bastidores, e esses são nomes que estão aí sendo ventilados nos bastidores para assumir a presidência da fase, tá bom? Então tá aí, eu espero que dentro em breve o prefeito possa então nomear, até porque nós estamos falando de uma fundação importantíssima, nós estamos falando de saúde, um pilar importante para toda e qualquer gestão, né? E daí se faz urgente essa nomeação para que os trabalhos continuem. O hospital de base que vem passando por momentos de crise também, né? Nós tivemos demissões em massa, tivemos aí diversas denúncias de falta de medicamentos, enfim. E agora o novo gestor terá esses desafios também para poder vencer, né? E eu espero que o prefeito tome logo essa decisão para que esse novo gestor possa tocar aí a Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna. Tá aí, nós vamos acompanhando, hein? Vamos acompanhando este caso que com certeza é importante para a saúde do nosso município de Itabuna. Vamos seguindo, meu amigo Cássio, vem comigo, porque agora nós vamos falar lá da cidade de Ibirapitanga, isso mesmo. Ontem nós falamos de Ibirapitanga e hoje seguiremos falando também aqui de Ibirapitanga, tá certo? Por lá acontecerá o workshop Cuidando de Quem Cuida. É um dia que será especial aí para mães de crianças atípicas, né? Chamadas mães atípicas. A cidade de Ibirapitanga, através da Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, tá certo? Promoverá no próximo dia 19 de novembro, é a próxima quarta-feira, né? 19, né, Ivan? Dia 19, às 13 horas, o workshop Cuidando de Quem Cuida, voltado aí para as famílias atípicas do município, tá certo?
O evento, então, acontecerá no Centro Municipal de Atenção e Atendimento à Educação Especial, né, que nós falamos ontem aqui, que foi recentemente inaugurado, tá certo? E oferecerá, logicamente, uma programação voltada ao bem-estar e também ao autocuidado dessas mães, desses responsáveis. Que eu tenho certeza, como eu falei, as crianças, né, com TEA, as crianças com outras sensibilidades, elas precisam de um acompanhamento mais de perto, né, de um suporte maior. E por isso as pessoas que se doam nesse sentido também precisam ser cuidadas. E aqui é muito válida essa iniciativa do município de Ibirapitanga por conta dessa questão. As pessoas, elas se doam, mas ao mesmo tempo também precisam desse cuidado, e o poder público demonstrando esse cuidado aí para com essas mães, para com esses responsáveis. Então, a partir das 13 horas do dia 19, na próxima quarta-feira, acontecerá então esse workshop, o tema cuidando de quem cuida, hein? Cuidando de quem cuida. É muito importante cuidar de quem cuida, observando, né, na verdade, essas pessoas que muitas vezes acabam se doando por completo e ninguém passa a olhar por elas também, né? Eu quero aqui parabenizar a gestão do prefeito G. Assunção, que você vê na sua tela aí, o prefeito G. Assunção, que tem demonstrado uma capacidade de gestão nesse quesito, primeiro escolhendo uma boa secretária para estar à frente da pasta e que tem dado esse resultado. O resultado está aí e nós estamos mostrando para vocês, né? Será então um momento, segundo informações aqui, para relaxar, aprender, trocar experiências e também recarregar as energias. Essa troca de experiência, vale a pena dizer, é muito importante também. Porque você imagine uma mãe que tem um filho autista, né? Outra mãe, outra família que tem um filho autista, poderão trocar aí experiências. Nós sabemos que cada caso é um caso, mas essa troca de experiências com certeza fortalece, né? Olha, eu faço assim. Olha, eu lido dessa forma, com essa situação. Enfim, essa troca de experiência, volto a dizer, ela é muito enriquecedora, sem sombra de dúvidas, né? E aí a fala do prefeito aqui, Cássio, o prefeito ele diz o seguinte, ele destacou nesta matéria a importância desse evento, né? E diz o seguinte, abre aspas, será um dia especial que nosso governo dedica às mães que com amor e força se entregam diariamente ao cuidado, à superação e ao amor incondicional pelos seus filhos. Foi o que disse aí o prefeito G. Assunção, que você vê na sua tela, né? Lembrando que a secretaria, melhor dizendo, a secretária, né, municipal de Educação e Cultura, a senhora Soraya Silvana Santos, também ressaltou aí a relevância da iniciativa. Disse o seguinte, o workshop é um momento de acolhimento, escuta e valorização, pensando com carinho, com muito carinho, para proporcionar um dia de atenção, cuidados e bem-estar, ressaltou a secretária Soraya Santos. Com 293 estudantes atendidos, a cidade de Ibirapitanga tem se destacado aqui no nosso Baixo Sul pela educação inclusiva e também pela oferta de atendimento educacional, viu, gente? Esse atendimento especializado a crianças e jovens com transtorno do espectro autista, o TEA, e também altas habilidades, hein? Lembrando que foi criado aí, nós falamos até ontem, né? Neste ano de 2025, o SEMAI, que é o Centro de Atenção, né, e Atendimento à Educação Especial, o Centro Municipal de Atendimento e à Educação Especial, foi criado este ano e conta com uma equipe multiprofissional que é composta por fonoaudiólogos, psicólogos e psicopedagogos, o que oferece aí um suporte técnico e também emocional aos alunos, bem como também às suas famílias, que é o que nós exatamente estamos falando agora na realização desse importante workshop. Mais uma vez eu quero dizer aqui, parabéns, viu, a gestão aí que tem à frente o prefeito G. Assunção, por estar olhando para essas mães, para essas famílias que precisam desse suporte, que precisam desse abraço, desse cuidado, dessa atenção. É por aí, eu acredito que é por aí, é muito importante estarmos falando deste assunto, né, que por muitos anos, gente, as crianças com o transtorno do espectro autista, as famílias foram marginalizadas, essa é a realidade, né? Não se tinha esse conhecimento do que era o autista, do que era o autismo, das altas habilidades, enfim, não se tinha. Era todo mundo jogado numa mesma vala e escanteado.
Era dessa forma que era tratado. E quando nós vemos o poder público criando mecanismo para poder dar esse suporte para essas famílias, é uma iniciativa de fato louvável e, mais uma vez, parabéns a todos vocês, a todos os envolvidos. Vamos seguindo com mais informação por aqui não para. E vamos falar agora da área policial, porque lá na cidade de Itabela, no nosso extremo sul, a Polícia Civil realizou aí buscas contra um grupo. E aí, imagine vocês, esse grupo, vem comigo aqui, Cássio. Ó. Equipes da Delegacia Territorial de Itabela. Ah, agora sim, calma. Acontece no ao vivo, né? Ele pensou que era matéria agora, mas já nós vamos soltar. Eu quero antes explicar um pouquinho para os nossos telespectadores o seguinte. Este grupo, eles estavam atuando em um local que nós jamais imaginaríamos. Essa é a realidade. Lá na cidade de Itabela, no nosso extremo sul. Por falar em extremo sul, Ivan, cadê o nosso amigo Ramiruel? Sumiu, rapaz, o Ramiruel. Cadê o Ramiruel? Alô, Ramiruel, nós estamos querendo saber das notícias do extremo sul, viu, meu amigo? Não sei o que aconteceu com o Ramiruel e vamos saber depois o que aconteceu para que ele possa estar trazendo novamente as notícias, que eu tenho certeza que é muito importante aí, desta importante região do nosso estado. Mas o fato é, este grupo, a polícia passou a investigar e realizar buscas por esses criminosos. Por quê? Porque, Joab, eles estavam atuando em um local longe de qualquer suspeitas. Eles estavam atuando em um lar de idosos. Isso mesmo, o local onde os idosos estão ali descansando, né? O local onde alguns idosos estão ali desenvolvendo atividades para a melhora da saúde, tanto mental como física, enfim. Mas esse grupo estava por lá, utilizando esse abrigo como uma base, acredite se quiser, como uma base do tráfico de drogas. É o cúmulo do absurdo. É o cúmulo do absurdo. Nem os idosos têm mais sossego, minha gente. Essa é a realidade. Essa é a realidade. O cúmulo do absurdo, você ter traficantes dentro de um lar de idosos. Eu acredito que eles escolheram esse local porque, logicamente, espanta todo e qualquer tipo de suspeitas. Mas a polícia civil, com a sua inteligência, acabou então descobrindo e fez buscas contra esse grupo criminoso. E é isso que nós vamos ver agora. Pode rodar. Equipes da Delegacia Territorial de Itabela deflagraram, na manhã desta quarta-feira, a Operação Albergue. A ação teve como objetivo cumprir mandados judiciais de busca e apreensão relacionados a um grupo criminoso que transformou um abrigo de idosos em ponto de apoio logístico para o tráfico de drogas. As investigações apuram os crimes de associação criminosa armada, receptação e favorecimento real. O caso teve início a partir das apurações de um homicídio ocorrido na região. A investigação demonstrou que o veículo utilizado no crime estava guardado na sede da instituição, em Itabela. O material apreendido será submetido à análise e perícia técnica para subsidiar a continuidade das investigações. Não houve prisões nesta fase da operação, que se concentrou na coleta de provas. Então tá aí esta operação realizada pela Polícia Civil aqui, logicamente também nós vemos carro da Polícia Militar que estavam também nessa busca por esse grupo criminoso que atua, ou até então atuava, né, podemos dizer assim, neste abrigo, neste lar de idosos, tá certo? Como já foi dito aí na matéria, ninguém foi preso por enquanto, a polícia está em busca das provas, né, conseguiram colher algumas provas, mas não tenha dúvidas que a qualquer momento a polícia trará uma resposta, dará um resultado para a população, porque é algo que beira o absurdo. Imagine idosos convivendo com traficantes, né? De fato merece uma resposta enérgica por parte das forças policiais. Nem os idosos estão tendo mais a tranquilidade, minha gente. Nem os idosos estão tendo mais esse direito de poder descansar em paz, de poder desenvolver a sua atividade em paz. Os traficantes acabaram então ali se infiltrando dentro desse lar de idosos, né? Logicamente que a polícia investigará e como que isso aconteceu também. Porque não é um local aberto. É um local que tem, né, toda uma segurança, assim imaginamos, e que precisa saber quem foi que permitiu essa entrada. Enfim, é importante
buscarmos saber, a polícia está buscando saber. E mais importante ainda é colocar de trás das grades quem estava praticando tal crime neste ambiente que deveria ser um ambiente tranquilo, né, para que as pessoas pudessem estar ali desfrutando o resto das suas vidas, né, o restante das suas vidas de forma em paz, né, de forma ordeira e em paz. Já não basta todo esse transtorno que é trazido aí por conta do tráfico, por conta da criminalidade do lado de fora. Imagine para esses idosos lá. Já não basta, né? Mas eu quero aqui parabenizar a nossa briosa polícia militar, a polícia civil pela inteligência, né? E espero que dentro de breve possamos trazer aqui esses resultados para a nossa população, para a nossa sociedade, você que nos acompanha e que possamos trazer essa informação aqui, que esses criminosos estão de trás das grades, tá bom? Esses criminosos estarão de trás das grades. Muito bem, vamos seguindo por aqui com mais notícias. Lembrando, daqui a pouquinho nós estaremos recebendo membros aqui do Grupo Mulheres do Brasil, elas que fazem parte do Comitê de Educação e Cultura. Eu estarei conversando com a Aline Santos e com a Sheila Shell. Daqui a pouco, você não pode perder. Você também acompanhará, saberá, né, para quem não conhece o Grupo Mulheres do Brasil, o que de fato, em que consiste esse grupo, né, o que realiza esse grupo, como ele funciona, o que de fato é um comitê, né? O que esse comitê traz de significativo para a sociedade. Enfim, você saberá daqui a pouquinho no nosso bate-papo. Não perca, hein? Não perca daqui a pouco aqui no nosso programa. Mas vamos com mais informação, a informação por aqui não para. Vamos trazer aqui uma curiosidade, um levantamento que foi feito, meu amigo Ivan, né? Falando sobre algumas empresas que pagavam aí a mais para homens. Quer dizer, o mesmo cargo, a história é essa aqui, é o mesmo cargo, desempenha a mesma função, porém um salário diferente. Olha que coisa interessante, né? Empresas pagavam, em média, 15,8% a mais a homens que a mulheres. Isso no ano de 2023, esse levantamento trouxe essa informação aqui, né? Os homens recebiam em 2023, segundo a Agência Brasil, um salário médio de 15,8% maior do que o das mulheres, enquanto a remuneração deles era de R$ 3.993,26 centavos. A remuneração delas era em torno de R$ 3.449, uma diferença de R$ 544,26 por mês, o que dá essa porcentagem de 15,8%, né? Uma vista sobre outro ângulo, essa desigualdade significa aí que o salário médio das mulheres representava 86,4% da remuneração dos homens, né? A constatação faz parte do levantamento de estatística do Cadastro Central de Empresas, que foi divulgado no dia... Foi divulgado hoje, né? Foi divulgado hoje, nesta quinta-feira, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE. Lembrando que os dados mais recentes são de 2023, por isso esta referência ao ano de 2023, tá certo? Nos últimos 2 anos do levantamento, a diferença do salário de homens e mulheres diminuiu, né? Segundo a própria estatística, no ano de 2022, eles ganhavam 17%, ou seja, esse número diminuiu para 15,8%, como nós já falamos aqui, né? Lembrando que para chegar aos números, o IBGE consolida informações de empresas e também instituições que têm um cadastro nacional da pessoa jurídica, o famoso CNPJ, ou seja, os órgãos da administração pública e entidades sem fins lucrativos também entram nesse universo de dados, certo? O levantamento aponta que o Brasil tinha 10 milhões de empresas e organizações formais ativas, né? Expansão de 6,3% na comparação com o ano de 2022, sendo que 7 milhões de empresas não tinham pessoal assalariado. É um número considerável, 7 milhões de empresas sem esse pessoal assalariado, né? As empresas e organizações ocupavam aí 66 milhões de pessoas ao fim do ano de 2023, o que é aí uma alta de 5,1% em relação ao ano anterior. Do grupo de ocupados, 79,8%, ou seja, 52
9,6 milhões eram assalariados, os demais 13,3 milhões estavam na condição de sócios ou proprietários, segundo o levantamento do IBGE, né? Em 2023, o salário médio era de R$ 3.745,45, elevação de 2% na comparação do ano anterior, tá certo? Lembrando também, gente, que os dados do IBGE aí não mostram diferença de salário entre homens e mulheres especificamente na mesma função, e sim no total de rendimentos pago por empresas e organizações. Apesar, então, de formarem, melhor dizendo, 54,5% dos assalariados, os homens recebiam 58,1% da massa salarial, ou seja, era quem recebia mais desta massa, segundo esse levantamento também, né? Já as mulheres estavam aí no total de 45,5% desses assalariados e recebiam 41,9% do total da renda gerada por essas empresas. Tá aí, são dados, né? Nós trazemos aqui de forma, logicamente, superficial, mas estão disponíveis aí. Você pode acessar o site do IBGE e verificar essas informações, né, que foram divulgadas no dia de hoje, na manhã do dia de hoje, comparado ao ano de 2023, tá bom? Tá aí esta informação. Empresas pagavam, em média, no ano de 2023, 15,8% a mais para os homens do que para as mulheres. É um dado curioso e que precisa, logicamente, ser cada vez mais debatido, né? Precisa ser cada vez mais debatido, não só para quem de interesse, mas nós homens precisamos debater também sobre este assunto, né? Eu acho que é muito importante, tá bom? Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo e já que nós voltamos, não sai daí. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Como é a boa na Bahia? A boa é que a música mudou a minha vida. Pra mim, que venho de comunidade, a gente sabe a transformação social que o programa ele traz. Atualmente, eu sou beneficiado pelo Bolsa Presença, que inclusive eu preciso tirar notas boas, né, pra poder continuar no programa Neogibá. E gira o trabalho. O movimento Sou Juves do Governo da Bahia também garante outros programas pra juventude. Esse é o trabalho do Governo do Estado. Essa é a boa na Bahia. Governo do Estado presente, trabalha pra gente. Dia 16 tem mais de 100 mil reais em prêmios pra você. Tem 30 mil reais no quarto prêmio. É 30 mil reais no quarto prêmio. 3 mil no primeiro prêmio, 5 mil no segundo e 7 mil no terceiro. Mais 20 prêmios de 400 reais no Giro da Sorte. E mais 50 mil reais em prêmios na Raspadinha. Raspou, achou, ganhou. Um bilhete por 10 reais ou o combo leve 13 e pague só 20 reais. Bahia Sul é show de prêmios pra você. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima.
Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Dia 16 tem mais de 100 mil reais em prêmios pra você. Tem 30 mil reais no quarto prêmio. É 30 mil reais no quarto prêmio. 3 mil no primeiro prêmio, 5 mil no segundo e 7 mil no terceiro. Mais 20 prêmios de 400 reais no Giro da Sorte. E mais 50 mil reais em prêmios na raspadinha. Raspou, achou, ganhou. Um bilhete por 10 reais ou o combo leve 13 e pague só 20 reais. Bahia Sul, é show de prêmios pra você. Muito bem, estamos de volta com o nosso TV News, segunda edição. Lembrando, daqui a pouquinho nós estaremos conversando com mulheres, elas que fazem parte aí do Comitê de Educação e Cultura do Grupo Mulheres do Brasil, hein? Se você ainda não conhece esse grupo, é uma excelente oportunidade de conhecer, de saber o que de fato fazem essas mulheres, né? Daqui a pouquinho, então, esse bate-papo com a Aline Santos e também com a Sheila Shell, que estarão aqui comigo na nossa sala de entrevistas, tá bom, gente? Vamos seguindo com informações. Desta vez nós vamos lá para a cidade de Ipiaú e uma história interessante, uma notícia, uma informação interessante, um fato interessante, melhor dizendo. Um homem, ele arrombou aí um curral lá na cidade de Ipiaú, né, que presta serviço para o município, que presta serviço para a prefeitura. E imagine para quê? Ele arrombou exatamente para poder levar os seus cavalos que estavam presos, tinham sido apreendidos na rua. É isso mesmo, nós temos uma matéria sobre esse assunto e já que nós voltamos, pode rodar. Um vídeo mostra o momento em que o curral da prefeitura de Ipiaú é arrombado. Nas imagens, um homem ainda não identificado chega ao local portando o que parece ser um alicate e corta o cadeado que fechava o portão. Um detalhe que chama atenção é que o curral fica próximo à delegacia de polícia de Ipiaú, mas isso não foi suficiente para intimidar a ação do suspeito. Após romper o cadeado, ele amarra 2 animais e deixa o local levando os equinos, que haviam sido apreendidos anteriormente em vias públicas da cidade. Ainda não se sabe se o homem que aparece no vídeo é o proprietário dos animais retirados do curral. A Prefeitura Municipal de Ipiaú registrou um boletim de ocorrência, e a Polícia Civil investigará o caso para identificar o autor do arrombamento. Então tá aí as imagens mostram exatamente o momento em que esse homem, ele entra neste espaço destinado aos animais, aos equinos, né? O que acontece é o seguinte, gente, não diferente do que acontece também aqui no nosso município de Itabuna, lá em Ipiaú, alguns animais ficam à solta, como se não tivessem dono, essa é a realidade. Nós sabemos do dano que esses animais causam soltos na rua. É um perigo constante para o trânsito, para as pessoas que trafegam pelas ruas da cidade, pelas avenidas, enfim. Aqui em Itabuna, por exemplo, nós já tivemos diversos acidentes, né, envolvendo equinos, envolvendo bovinos, falando no dito popular, com cavalos e vacas. Isso é verdade. Eu me lembro muito bem, em uma avenida muito movimentada aqui de Itabuna, que uma moto acabou batendo nesse animal e o rapaz veio até mesmo a óbito. Isso aconteceu aqui em Itabuna. Mas o fato é, lá na cidade de Ipiaú, esse cidadão aí que você vê na imagem, ele se achou no direito de ir até o local onde estavam os animais apreendidos, porque se estavam apreendidos é porque estavam soltos na rua, não é isso? Sem dono, sem rumo, essa é a realidade. Então os animais estavam apreendidos, ele foi até o curral, chegou lá e soltou os animais como se nada tivesse acontecido. Ele não contava de que a polícia estaria por lá, né? A polícia não, as câmeras de segurança estariam ali registrando esse ato dele. E aí agora, com certeza, isso piorará a situação. Porque além de pagar a multa que já é devida por deixar os animais à solta, ele com certeza pagará um outro tipo de multa por ter ido lá, né, e praticado essa libertação, entre aspas, dos animais. O fato é,
o município precisa jogar duro. O município precisa de fato agora aí fazer com que esse cidadão aprenda que as leis devem ser cumpridas e que não é da forma dele. Ele imagina que é o quê? Imagina se todo mundo tivesse os animais apreendidos, fossem lá na calada da noite e abrisse a porta do curral e soltasse os animais. Viraria uma bagunça. Então, mais do que nunca, o município, o setor responsável por essa área aí, precisa mostrar para esse indivíduo, para esse cidadão aí, que as leis devem ser respeitadas. Aqui em Itabuna, por exemplo, nós temos uma empresa que faz esse serviço, não é isso? Faz esse serviço de recolhimento de animais, porque também já estava demais, viu, meu amigo Cássio? Em Itabuna não estava diferente. Eu já narrei aqui diversos casos, como eu falei agora há pouco, de pessoas que foram até a óbito. Olha, era animal solto nas principais avenidas, animais soltos no nosso semianel rodoviário. Só em um dia nós tivemos 2 acidentes no semianel rodoviário envolvendo animais. As pessoas, principalmente animais e pessoas pilotando a motocicleta. Quando vem, já está ali bem próximo ao animal, não tem tempo de frear, acaba então colidindo. Tá certo? Mas eu espero, volto a dizer aqui no caso de Piauí, que esse cidadão seja identificado. Acredito que já foi, né? Pela imagem aí, dá para saber. Seja identificado, pague a multa e pague mais ainda. Pague dobrado, enfim. Para que ele aprenda a obedecer, tá certo? Para que ele aprenda a obedecer às regras que são impostas também pelo município. Né? Aqui, trazendo de novo para a nossa realidade aqui, já que esse é um assunto importante dos municípios, aqui em Itabuna eu espero que os senhores vereadores precisam... os vereadores, como eu ia dizendo aqui, Cássio, precisam fiscalizar mais essa questão aí. Eu estava acompanhando a Câmara de Vereadores recentemente, um dos vereadores lá levantou essa questão, mas me parece que entra pelo ouvido e sai pelo outro. Não está fazendo muita questão, os animais estão soltos aí. E onde está a empresa? A empresa precisa prestar o serviço devido. Já é uma outra questão aí, tá certo? Atenção, senhores vereadores, é porque o dinheiro público está sendo investido em uma empresa que precisa recolher esses animais. Eu não estou aqui para poder tapar o sol com a peneira. Pelo contrário, estamos aqui para defender a causa do povo e mostrar a realidade para você que nos assiste. E esta, infelizmente, é a realidade. Precisa ser dita por aqui também, tá bom? Tá aí, então, esta informação. Este homem, audaciosamente, que acabou aí arrombando este curral e libertando os animais que estavam por lá apreendidos. Muito bem, nós vamos seguindo por aqui, vamos seguindo com mais informações, vamos seguindo com mais notícias. Lembrando daqui a pouquinho a nossa entrevista, o nosso bate-papo com o Grupo Mulheres do Brasil. Isso mesmo, representantes aqui do Grupo Mulheres do Brasil no nosso município. Elas estarão falando um pouquinho o que desenvolve esse grupo aqui no nosso município, na nossa região, em relação também aos grupos de trabalho, aos comitês, enfim, estará aqui representantes do Comitê de Educação e de Cultura, tá bom? A Aline Santos e a Sheila Shell estarão aqui comigo nesse bate-papo. Daqui a pouquinho você não pode perder, tá bom, gente? Mas vamos seguindo, enquanto isso, enquanto nós não iniciamos o nosso bate-papo, nós vamos seguindo com mais informações. Vem comigo aqui, Cássio, porque dessa vez nós vamos falar sobre um caso de justiça, porque o que acontece? O juiz acabou negando aí a prisão de um empresário e acabou impondo, ele negou a prisão e impôs o uso de tornozeleira eletrônica para este empresário que foi acusado de matar a dentista na cidade de Ilhéus. Vocês se lembram deste caso? Esse é um caso que, salvo engano, aconteceu há uns 3 a 4 anos atrás, onde ali na zona sul de Ilhéus, uma dentista acabou sendo morta. O juiz aí acabou, então, negando a prisão deste homem, e impondo, melhor dizendo, não é um pedido, é a imposição de que o mesmo deveria usar tornozeleira eletrônica, tá certo? O fato é o seguinte, o juiz
Gustavo Henrique Almeida Lira, doutor Gustavo Henrique Almeida Lira, ele que é titular aí da Vara do Júri de Execuções Penais da comarca de Ilhéus, negou então o pedido de prisão, como já dissemos aqui, preventiva do empresário Tarcísio Romeiro Santiago Aguiar. Nós temos a imagem dele aí, coloca por gentileza, Cássio, tanto a imagem dele como também a imagem da jovem que acabou perdendo a vida, né? Ele negou o pedido, mas acabou determinando então o uso de tornozeleira eletrônica por tempo indeterminado aí para o Tarcísio, né? O pedido de prisão havia sido feito pelo Ministério Público Estadual após Tarcísio comparecer ao posto de emissão de passaportes em Ilhéus, hein? Ele compareceu no dia 29 de agosto, último dia 29 do mês de agosto deste ano, para então solicitar um novo documento de viagem, o que, segundo o órgão, representaria aí um descumprimento de uma decisão judicial vigente. Em sua defesa, os advogados do empresário afirmaram que todas as medidas cautelares vêm sendo cumpridas, incluindo aí a entrega do passaporte original conforme determinação judicial anterior. Na decisão, o magistrado então destacou que a tentativa de obtenção de um novo passaporte pode aí então indicar uma preparação para uma eventual evasão, uma fuga. Essa é a realidade. E por isso considerou necessário reforçar as medidas de controle, impondo o monitoramento eletrônico através aí então desta tornozeleira eletrônica. Lembrando que o Tarcísio Aguiar, ele é acusado de atropelar, e aí eu faço menção a este caso, como eu disse, aconteceu há cerca de 3 anos atrás, né? Ele foi acusado de atropelar aí e matar, infelizmente ela veio a óbito, a dentista Ranitla Bonella. Isso aconteceu, como eu disse, há 3 anos atrás, em junho de 2022, na BA 001, no trecho aí duplicado lá na zona sul de Ilhéus, hein? O caso então gerou grande comoção naquela época, de toda a região, e segue em tramitação na justiça, tá certo, gente? Tá aí essa informação. O juiz então acabou negando a prisão dele, mas impôs aí o uso da tornozeleira eletrônica, o que logicamente é algo necessário. Olha, você vê aí agora imagens da própria Ranitla, né? A Ranitla, esta moça que acabou perdendo a sua vida após ser atropelada por este empresário, que é o Tarcísio. O fato dele ter ido lá solicitar esse novo documento, esse novo passaporte, e aí eu não estou aqui para fazer o julgamento, mas não precisa você ser especialista na área jurídica para entender que pode sim ser entendido como um possível pensamento de evasão, um possível pensamento de fuga, já que ele está aí respondendo a esse processo, né? Já está respondendo em liberdade, mas precisa logicamente ser monitorado, até porque até que chegue o momento aí desta decisão, né? Muita coisa pode acontecer, essa é a realidade. Mas o fato é, ela que acabou ficando presa, viu, gente? Perdeu a vida. Ela quem perdeu a vida, infelizmente essa realidade não retorna mais. E ele está aí, tentando viajar, né? Você imagine como não fica os familiares, a mãe, o pai da Ranitla nesse momento, os amigos. Com certeza é algo revoltante. Mas, enfim, nós estamos aqui para noticiar, e o fato é que o juiz acabou negando a prisão aí preventiva dele e impôs esse uso da tornozeleira eletrônica, e nós aqui, enquanto comunicadores, clamamos por justiça em memória aí da Ranitla, esta jovem dentista que teve todo o seu sonho interrompido no momento em que foi atropelada e morta em junho de 2022, ali na BA 001, né? É trágica esse trágico atropelamento, e que acabou retirando a vida dessa jovem. Mais uma vez, vou dizer aqui, justiça pela vida da Ranitla, tá certo? Justiça é o que nós clamamos por aqui.
Vem comigo, vamos continuando aqui o nosso programa, porque a notícia não para, a notícia a todo momento por aqui. Vamos então agora até a cidade de Salvador, a informação vem de lá, tá certo? Vamos falar sobre o novo centro histórico na cidade de Salvador, isso mesmo, esta é uma pauta que tem permeado o noticiário da capital baiana. Esse novo centro histórico é um projeto aí que prevê cinema a céu aberto e também academia, viu? Que coisa maravilhosa. De fato, é super necessário. O centro histórico da nossa capital vai então ganhar um novo espaço de lazer com academia e cinema a céu aberto, né? Praças e também áreas de convivência é o que indica esse projeto. A iniciativa integra um conjunto de ações voltadas à revitalização e bem como também à valorização da região por ali, hein? Especialmente na comunidade do Pilar, conforme detalhou o presidente da Fundação, Mário Leal Ferreira. Melhor dizendo, não é o presidente, né? É a presidente, meu amigo Ivan. A presidente, a senhora Tânia Scorfield. De acordo com a presidente, a escuta com os moradores foi fundamental para definir as prioridades do projeto, hein? Ela disse o seguinte, abre aspas aí para a fala da Tânia Scorfield. A gente fez esse plano Pilar para poder ouvir dos moradores qual eram as suas prioridades. E aí eles apresentaram uma proposta que foi a seguinte: olha, a gente não tem lazer nenhum, a gente precisa de uma área de lazer. Isso é a Tânia contando aqui ao ouvir os moradores daquela região, né, que eles pontuaram que precisavam de uma área de lazer. E foi daí então que surgiu a ideia do cinema, porque muitos disseram que nunca haviam ido a um cinema, relatou a Scorfield aí. Hein? Durante então as conversas, a proposta do cinema evoluiu para a criação de uma estrutura a céu aberto que é voltada à exibição gratuita de filmes e uma ideia que partiu aí dos próprios moradores, ou seja, uniram o útil ao agradável. Tinha morador que nunca tinha ido ao cinema, não tem uma área de lazer por aí, então vamos criar esse projeto, né, desse novo centro histórico. Foi o que aconteceu, foi o que relatou aí a Tânia Scorfield, a presidente da fundação, tá certo? E aí o que acontece? Né? Lembrando que a fundação também articula aí uma parceria com o programa Boca de Brasa da Fundação Gregório de Matos para levar as atividades culturais ao local, né? O Pilar também contará com quadra esportiva, parque infantil, academia, áreas de convivência, tá certo? Nós temos inclusive aí, viu, Cássio, uma outra foto, por gentileza, se puder colocar aí, coloca aí na tela pra gente, essa outra foto do projeto, né, que mostra basicamente como poderá ficar, né, esta área, a projeção de como ficará esse novo centro histórico lá em Salvador, né? Contando com quadra esportiva, parque infantil, academia, áreas de convivência e uma parede adaptada para a exibição de filmes, que é exatamente aí onde acontecerá o que nós estamos chamando aqui de cinema a céu aberto, tá certo? Lembrando que além da área, olha aí, tá na tela então esse projeto, hein? Além da área de lazer, o plano também prevê a implantação de um programa habitacional voltado aí às famílias, hein? Essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade. E aí a presidente continua dizendo o seguinte: a proposta é que a gente faça ali no Pilar um programa de habitação para as famílias essas que moram naquela localidade e que estão em situação de risco, e para todas aquelas também que moram no centro histórico, tá certo? Afirmou aí a Tânia Scorfield. A região também abriga casarões centenários, vias históricas para a capital baiana e espaços simbólicos como o da Igreja do Pilar e também o Tapiche Barnabé, mas enfrenta forte deteriorização e também vulnerabilidade social, né? A deteriorização urbana, viu, Ivan? Lá em Salvador, principalmente naquela região ali do centro histórico, muitos prédios antigos, né, que estão deteriorados e precisa de fato dessa atenção aí dessas fundações que estão aí para ajudar, logicamente, mas também, logicamente, do poder público. Tanto o poder público municipal, como o poder público estadual e também o poder público federal, porque sabemos nós, é sabido, acredito, da maioria das pessoas, que Salvador é a primeira capital do Brasil e por ali, né, aqueles casarões contam também a história do nosso país, que precisa ser preservada.
Mas voltando aqui para o nosso assunto principal, é louvável essa iniciativa, novo centro histórico, e o que mais me chamou a atenção aí foi um ponto interessante, porque nós vemos muitas pessoas fazendo projetos, realizando projetos, mas pouco se escuta quem de fato irá usufruir. E desta vez ela fez o caminho correto, que foi o quê? Escutar a população, escutar aquelas pessoas que residem por ali, certo? Para depois desenhar o projeto. E quando ela foi escutar, eu estou me referindo à presidente da Fundação Mário, quando ela foi escutar, ela constatou o quê? Olha, eles estão pedindo aqui local de lazer. E outra, eu estou observando aqui que muitos deles nunca nem pisaram o pé em um cinema, não sabem nem como funciona um cinema. É a realidade. Então, por que não construir um cinema a céu aberto? E aí surgiu, logicamente, esta ideia da construção do espaço de convivência, o espaço de lazer e também o cinema a céu aberto. Eu acredito que é por aí. É por aí. Quando nós falamos aqui do poder público no sentido de representação, é exatamente isso que deve ser feito. Ouvir a população, ouvir os anseios das pessoas e transformar em realidade. Parabéns, viu? Parabéns aí a Tânia Scofield, presidente desta importante associação aí na cidade do Salvador e que estará à frente da construção desse novo centro histórico, na verdade, uma área nova de lazer aí, tá certo? Eu quero parabenizar mais uma vez, né, e dizer que esta fundação, que é a Fundação Mário Leal Ferreira, tá certo? Que tem à frente essa senhora aí, a Tânia Scofield, com certeza está fazendo, desempenhando um papel que muitas das vezes fica aquém do poder público. Eu quero chamar a atenção aqui do poder público, não só da cidade de Salvador, mas de todo o nosso território estadual. Os senhores e senhoras foram eleitos para ouvir os anseios da população e colocar na prática, que sirva de exemplo para esses gestores, que de fato sirva de exemplo para esses gestores a iniciativa aí da Fundação Mário Leal Ferreira. Vamos seguindo por aqui, vamos seguindo com mais informações. Desta vez nós vamos falar de um flagrante na nossa vizinha cidade, na cidade de Ilhéus, na terra da Gabriela. Por lá, caçambas e um trator foram então apreendidos. Porque o que eles estavam praticando? Pasmem os senhores e as senhoras. Só tem gente esperta, viu, Ivan? Eles estavam extraindo ilegalmente areia da praia. Areia da praia, isso lá na praia do Marciano. É isso mesmo, o cidadão chegou lá com um trator, com algumas caçambas e começou a retirar areia, como se nada tivesse acontecido. E aí foram flagrados por câmeras, logicamente foram gravados e o material foi apreendido. Para quem não sabe, é crime, gente. Não se pode tirar areia do mar. Não se pode tirar, melhor dizendo, areia da praia, né? O mar é a outra área. Mas não se pode tirar areia da praia. Porque você imagine, ali é um local público. Aí daqui a pouco chega Ivan lá com um trator, tirando areia para a construção da casa dele, da mansão que ele está construindo. Aí daqui a pouco o meu amigo, meu vizinho vai lá, retira também. Vira uma bagunça, não se pode. Existe toda uma legislação voltada para essa questão. Vamos ver essa matéria e já que nós votamos. 2 caçambas e um trator foram flagrados realizando extração ilegal de areia na praia do Marciano, zona norte de Ilhéus. As imagens da ação se espalharam rapidamente pelas redes sociais, gerando grande repercussão e diversas denúncias à Prefeitura Municipal. Em resposta, os órgãos competentes acionaram a Guarda Civil Municipal, GCM, e a Polícia Militar, que se deslocaram até o local para averiguação. No ponto indicado, as equipes constataram a prática de crime ambiental, já que os responsáveis retiravam areia da praia sem apresentar qualquer tipo de autorização legal. Ao serem questionados sobre a documentação necessária para a atividade, nenhum dos envolvidos apresentou licença válida. Diante da irregularidade, os condutores das caçambas e do trator foram encaminhados à Delegacia de Polícia Ambiental, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Os envolvidos poderão responder judicialmente, com penas que incluem reclusão, multa e a obrigação de reparar o dano ambiental causado. Muito bem, então tá aí a imagem. Você vê a imagem, viu, Ivan? Que coisa interessante. Me parece, e aqui, logicamente, o que nós vamos dizer não é oficial,
mas me parece que ele já vinha praticando este crime. Ele estava ali trabalhando como se nada tivesse acontecido. Olha, 2 caçambas tranquilamente trabalhando, o trator ali retirando areia e colocando nas caçambas. Na maior naturalidade, crime ambiental. E aí fica também o exemplo para quem pratica este crime. Eu acredito que esse não é o primeiro, e infelizmente não é o último a querer praticar esse tipo de crime. Eu volto a dizer aqui, imagine se cada cidadão baiano, ilhéense, quisesse ali, vou fazer uma construção, vou tirar um pouquinho da areia ali, que é a chamada areia lavada, né? Que é a areia da praia, para poder construir. E aí nós não teríamos mais areia no ambiente de praia. Ia ser um verdadeiro buraco, essa é a realidade. Mas o fato está aí, foi flagrado e foram então apreendidos tanto as caçambas como também a areia que estava sendo retirada e o trator que estava fazendo este serviço por lá. Tá bom? Tá aí esta informação da nossa vizinha Cidade de Ilhéus, que, diga-se de passagem, eu recebi imagens aí e eu fico feliz quando eu vejo o poder público trabalhando, viu? Eu recebi a imagem ali da Avenida Soares Lopes, logo quando nós descemos ali da nova ponte, a ponte Jorge Amado, a ponte estaiada, única ponte estaiada da Bahia, viu? Diga-se de passagem. E agora o município, a prefeitura, através da gestão do prefeito Valderico Júnior, está fazendo uma limpeza ali. Foi feita uma limpeza e acredito eu que dentro em breve nós teremos uma orla maravilhosa. Era algo que eu nunca entendia. Porque nenhum prefeito, nenhum gestor até então colocou um projeto como esse, né, para a orla de Ilhéus. É uma área ampla que nós temos ali e estava tomada pelo mato. Essa é a realidade. Mas me parece que agora o Valderico Júnior começou a limpar ali e eu espero que seja instalado um projeto interessante ali com a orla, com quiosques, né? É algo que com certeza vai atrair muitos turistas e vai gerar renda para o município. Alguém pode falar, isso custa muito caro. Mas o projeto, onde está aí a Secretaria de Projetos do município? É exatamente para isso. Vamos escrever um projeto, vamos captar recursos nas esferas estadual, federal. Recurso tem, muitas vezes falta o projeto, né? Então eu quero aí ressaltar esta importante limpeza que está sendo feita por lá e espero que dentro em breve nós possamos aqui até mesmo compartilhar, né, esta nova orla lá na cidade de Ilhéus. E se continuar assim, viu, o Valderico Júnior está caindo nas graças do povo nesse sentido, viu? Não se engane não, meu amigo Ivan. É a realidade o que está acontecendo por lá na terra da Gabriela. Mas vamos seguindo com informações. A informação não para. Mais uma vez, quero aqui dizer aos senhores e às senhoras que estão nos assistindo, a você que me assiste, daqui a pouquinho teremos um bate-papo aqui com integrantes do Grupo Mulheres do Brasil, do Comitê de Educação e Cultura. Isso mesmo, a Aline Santos e a Sheila Shell estarão comigo na nossa sala de bate-papo. Daqui a pouquinho, você não pode perder, tá bom, gente? E vamos seguindo com mais notícias. As notícias por aqui não param. Desta vez uma notícia a nível nacional. E eu esperava por esse dia, confesso a você, pessoalmente, eu esperava muito por esse dia. Eu estou falando do ex-presidente do INSS, que foi preso, ele foi preso em uma operação da Polícia Federal, que apura aí fraudes de 6 milhões o quê, rapaz? 6 bilhões. E 6 bilhões em aposentadorias. Nós noticiamos isso aqui, de fato, um número muito grande. E eu acredito que esse é um dia que as pessoas estavam aguardando. Pelo menos isso, a prisão desse fora da lei aí, né? Ex-presidente do INSS, então acabou sendo preso nesta operação da PF, tá certo? O Alessandro Stefanuto, ele foi preso no dia de hoje pela Polícia Federal na operação Sem Desconto. O nome da operação é muito bom, né, Ivan? Sem desconto, de fato, era isso que necessitaria, não descontar, não meter a mão no dinheiro do povo, principalmente dos aposentados, né? Pessoas que necessitavam desse dinheiro, pessoas que foram roubadas, essa é a palavra de fato, né, naquilo que era essencial.
muitos dependem desse dinheiro para comprar o remédio da pressão, né? Ou o leite para se alimentar, o pão de cada dia, e o cidadão lá, a instituição, permitindo que esses roubos acontecessem, né? Mas o fato é, o Alessandro Stefanuto foi preso, volto a dizer, na manhã do dia de hoje, desta quinta-feira, na Operação Sem Desconto. Você vê a imagem dele aí na tela, nesse momento. Você vê a imagem dele aí na tela nesse momento. E o golpe, lembrando a vocês, foi praticado entre o ano de 2019 até o ano de 2024, quando então acabou sendo descoberto aí e chegou, veio à tona, né? A realidade é essa. Então, hoje é um dia que, logicamente, fica para a história nesse sentido. Este golpe aí pode ter causado um prejuízo, como eu disse, de até mais de 6 bilhões de reais aos cofres públicos, hein? Lembrando que a ação realizada aí em parceria com a CGU cumpre 10 mandatos de prisão e 63 de busca e apreensão em 15 estados e também no Distrito Federal, tá certo? Os investigados são suspeitos de cadastrar aposentados. Essa é a forma como eles praticavam essa fraude, né? É o chamado modus operandi, da forma como eles praticavam. Eles cadastravam esses aposentados como falsos associados, né, dessas entidades, e também lembrando que essas entidades são inexistentes, tá certo? Muitos desses aposentados não puderam nem colocar na justiça porque não existia ninguém com nome legalmente para que pudesse ser penhorado os bens. Não existia. É uma fraude que foi, vamos dizer assim, no mundo do crime, muito bem arquitetada, né? E arquitetada por colarinhos brancos aqui no nosso país. Por isso, quando eu digo no sentido aqui da prisão desse fora da lei, é com muito prazer, na verdade. Ele precisa responder: ah, mas eu não sabia, eu era... Como é que eu sou presidente de uma instituição como essa, né? A Instituição Nacional do Seguro Social, e não sabia do que estava acontecendo? Deve ser preso pelo menos por omissão, não saber o que está acontecendo. É lamentável uma situação como essa, e volto a dizer, roubando pessoas... Esta é a palavra, infelizmente, mas permitindo que pessoas humildes tivessem aí, fossem usurpadas no seu direito da sua aposentadoria, tá bom? Então tá aí essa informação. Ex-presidente então foi preso. Segundo a CGU, as entidades envolvidas alegavam aí oferecer assistência jurídica e também benefícios variados, hein? Mas não possuíam estrutura real. Lembrando que 11 associações, gente, foram então alvos dessa operação, tá certo? Que está em curso, e tiveram os seus contratos suspensos. Esta é a informação que foi passada. Acontece no dia de hoje aqui no nosso país, como eu disse, em 15 estados. Lembrando também que o Stefanuto, ele é filiado ao PDT, e foi indicado ao cargo no ano de 2023, hein? Ele também já atuou aí como diretor do INSS, procurador federal e também consultor na transição entre os governos do ex-presidente, o Jair Messias Bolsonaro, e o atual presidente, o Lula, tá certo? Então tem uma vasta experiência aí na área pública e, dentre elas, também o cargo de ex-presidente do INSS, tá certo? Agora, então, preso no dia de hoje. Por lá no Congresso Nacional está acontecendo a CPI, exatamente chamada de CPI do INSS, para apurar, né, toda essa situação. E eu espero que cheguemos, que os aposentados, os cidadãos brasileiros, precisam dessa resposta. Precisam de uma resposta. E eu espero que o Congresso Nacional consiga, pelo menos, dar essa resposta para a população, né? Uma dessas é a prisão de responsáveis, ou, entre aspas, irresponsáveis. Essa é a realidade, tá bom? Vem comigo, nós vamos para um rápido intervalo, e já que nós votamos, não saia daí. Daqui a pouquinho eu converso com mulheres que fazem parte do grupo Mulheres do Brasil. Já, não saia daí.
17 de janeiro de 2005. Foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né, era TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, e como prometi, eu estou ao lado de duas mulheres, elas representantes aqui do Grupo Mulheres do Brasil, e hoje nós vamos bater esse papo, conhecer um pouco mais sobre esse grupo, tá certo? Eu tenho certeza que é um grupo que tem muito a somar para a sociedade, não só itabunense, como de todo o nosso país e do mundo. Enfim, sejam bem-vindas, eu estou ao lado de Aline Santos e também da Sheila Shell, tá certo? Sejam bem-vindas à nossa edição do TVI News aqui. Iniciando, logicamente, com a pergunta que talvez todos os nossos telespectadores querem saber, ou talvez uma parcela desses telespectadores, o que de fato é o Grupo Mulheres do Brasil. Então, é um prazer, obrigada pelo convite. O Grupo Mulheres do Brasil é um grupo super partidário, né? Foi criado em 2013 pela empresária Helena Trajano, né? Isso. E dentro da proposta que ela teve é o protagonismo feminino.
Então, a mulher participando de forma mais ativa em diversas causas, sejam elas sociais, econômicas, né, cultural. E o Grupo Mulheres do Brasil, ele tem esse objetivo, né, de ter a participação da sociedade civil na construção de um país mais igualitário. Então, de forma resumida, é isso que é o Grupo Mulheres do Brasil. Maravilha, eu tenho certeza que vocês então discutem diversas pautas, né? São pautas que são discutidas a nível nacional e a nível local também, já que vocês fazem parte aqui do núcleo da cidade de Itabuna. Aqui em off eu até perguntei a vocês se existiam outros núcleos aqui também na região, né? E vocês me falaram que existem núcleos espalhados por todo o país e até mesmo também fora do país. Enfim, conta um pouquinho pra gente, é que eu vou direcionar a pergunta para Sheila, como tem sido esse trabalho aqui do Grupo Mulheres do Brasil no nosso município de forma específica. Então, Joab, é uma satisfação, né? A gente está aqui na TV, está aqui também ao lado da Aline. Nós estamos compondo ali a liderança do Comitê de Educação e Cultura do Núcleo de Itabuna. E quando a gente fala dessa estrutura, aqui em Itabuna é um núcleo formado por alguns comitês, conforme a Aline citou ali. O nosso em especial representa a educação e cultura, que são duas áreas que se comunicam, né, que dialogam muito. E o que a gente tem feito é fomentar ações que estimulem e que levem a informação e uma comunicação e um relacionamento que provoque não somente a evolução cultural, mas saberes cultural por meio da educação. Né? Então, assim, as ações que nós temos feito nos últimos meses têm levado a oportunidade a jovens, que é o nosso ponto focal, porque a gente acredita também que a criança e o jovem é que vai, de fato, determinar o nosso futuro. Com né? certeza. Então, a gente leva essa mensagem através das escolas, dos núcleos onde cuidam desses jovens, a exemplo do Jovem Social, que tem recebido também o nosso trabalho. Sim, é uma fala muito interessante e pertinente, até porque diariamente eu falo aqui sobre a questão dos crimes que acontecem, né? Não só em Itabuna, mas em toda a região, em toda a Bahia. E nós percebemos um dado interessante que quem pratica e quem é a vítima, em boa parte, a maioria, são jovens e adolescentes. Então, iniciativas como essa, com certeza, precisam ser evidenciadas, né? E aí eu queria falar um pouquinho mais especificamente, né? Você falou um pouco sobre a questão do jovem social, né? Em que consiste esse projeto? São vocês que criaram esse projeto? Já existiam? Vocês dão suporte? Enfim, explica pra gente como é feito esse trabalho, Aline. O Comitê de Educação, assim como os outros, tem o Comitê de Empreendedorismo, o Comitê de Combate à Violência, né, contra a Mulher. Então, o GBM, que é o Grupo Mulheres do Brasil, ele é composto de vários núcleos. E dentro dos núcleos, a gente vai auxiliar, né, as instituições, as organizações, a prefeitura, o empresário que tem alguma ação e precisa de um apoio, precisa de alguma estratégia e a gente vai ajudar. Então, inicialmente, além do projeto social, a gente também participa na COP, aqui em Itabuna, Sim. que tem um projeto social auxiliando com palestras. Então, a gente faz a capacitação, né, de profissionais, a conversa com os profissionais, direcionamos a entrevista, o que é que eles vão abordar naquele projeto e ali para desenvolver uma palestra com aquele jovem que vai ser inserido no mercado de trabalho. Então, esse é uma das formas que a gente tem de atuação no projeto da COP, e Sheila pode falar um pouquinho do outro. Sim, quando a gente, uma coisa que a Luísa Helena Trajano diz muito, é que a gente não quer inventar a roda, né? Perfeito. Quando a gente vem, né? Isso, quando a gente vem dar essa contribuição e você se insere em um projeto que já existe, a gente leva o quê? Possibilidade de melhorias. Por exemplo, a exemplo do Jovem Social, que tem ali a parceria da Defensoria Pública. E já existe, e ele já é eficaz, porque a gente tem visto os jovens em desenvolvimento, cuidados e ingressados no mercado de trabalho, através
de capacitação voltado para esse jovem. Depois que ele é cuidado, ele é inserido no mercado de trabalho. Aí quando a gente entra com uma outra parte que a gente chama de jovem protagonista. A gente leva ali, por exemplo, um profissional. E aí esse profissional vai dialogar com eles, dividir o seu saber. E aí esse jovem vai sentir esse impacto da convivência. E ele vai dizer, por exemplo, a gente teve um exemplo da maquiadora, a Rebeca. Rebeca se sentiu em casa no meio dos jovens. E nos registros que nós temos, você vê como o olhinho brilhava. A gente teve Rebeca Leal? Isso, Leal. Isso, Rebeca, gente boa. A gente teve a Angélica Guimarães também, que é esteticista, especialista em sobrancelhas. Ela levou também a prática para eles e os jovens ficavam radiantes com esse aprendizado. E a gente trouxe também o escritor Igor, que é daqui de Itabuna, para ter uma conversa com os alunos do Colégio CPM, né, o Colégio da Polícia Militar em Itabuna, no mês de julho, que é o dia do escritor, para estimular, né? Porque hoje no modo de tecnologia, nesse mundo digital que a gente está, então a todo momento a gente está o quê, né? Ali no dedinho subindo a tela, né? No feed, no Instagram. E aí esse contato dos alunos, né? Com um escritor, vendo a obra que ele produziu, que ele escreveu, é uma forma de estimular, né? Então, e é da nossa cidade de Itabuna, então assim, a capacidade, você também pode, né? Eu tenho uma vontade de escrever poesia, livros, e aí esse contato com o escritor da nossa cidade estimula bastante a criança e o adolescente, porque às vezes o que a gente precisa é dessa proximidade para gerar uma identificação e assim uma transformação social. É verdade, com certeza. Crianças que por muitas vezes não sabia nem que existia, né, um escritor aqui da terra, enfim, cria de fato essa aproximação, como você está dizendo, né? Falando um pouco mais de forma genérica, nós trouxemos aqui de forma específica, mas nós vamos abrir novamente sobre o grupo Mulheres do Brasil. Você me disse aqui que foi inaugurado pela Luísa Trajano, né, uma grande empresária do nosso país, mas quem pode trabalhar no grupo, né? Quem pode integrar esse grupo? Apenas empresárias ou mulheres de modo geral? A mulher, por natureza, né, ela já traz uma inquietude, ela é uma agente social, desde que nasce, né? A gente vê as menininhas cuidando das bonecas e formando os seus ideais ali, montando suas lojinhas em casa, apoiando o irmãozinho. Então, dando da natureza feminina, dando aula, elas gostam de ser professoras. E aí o convite é para que mulheres, independente do poder aquisitivo, da sua formação, que ela possa, sim, vir agregar. Nós estamos ali à frente do comitê, como falamos, mas as mulheres todas participam. Inclusive, eu gostaria de homenagear as meninas do nosso comitê, na pessoa da professora Norina. Nós tivemos uma reunião presencial e ela esteve presente, foi muito regozijante, porque nós sabemos da contribuição dela. Sim, a professora Norina tem uma história grande no município, né? Já foi legisladora, enfim, pode continuar. Então foi muito gratificante e a gente escutar também a contribuição, porque uma coisa é a gente saber da contribuição, ter usufruído da presença dela em ação, mas ali ela estava contando pra gente, e uma humildade, não foi, Aline? Uma humildade em partilhar e dizer, eu quero sim contribuir, como é que eu faço? Que coisa boa, né? Foi muito bacana. Enfim. E quando você diz, perdão por... Fique à vontade. Fazer essa ressalva, quando você diz da identificação, que o jovem olha a Aline e fala assim, se a Aline é jornalista, né, comunicadora social, eu também posso ser, não é? Se ela é mulher e conseguir, eu também posso. E aí também nos grupos que a gente participa, também tem meninos. Aí você imagina que o escritor que foi convidado, não por acaso, ele tem a faixa etária dos meninos, né? Então assim, gera um rapport, gera uma identificação. Sim. E a gente sabe que o que falta realmente é uma oportunidade. E às vezes não é só dinheiro ou uma inserção no mercado, ou numa escola, ou numa universidade. Mas às vezes você pegar pela mão e dizer, você pode. Né? Então, quando você contribui ali com a sua fala, com a sua entrega, parou aquele momento ali, é tão bonito quando a gente convida um parceiro para fazer essa colaboração e ele vai de prontidão e o menino consegue gerar essa identificação de fato. Que coisa boa. Então, a participação ela é voluntária, né? Então, Sheila trabalha, eu trabalho em outro ramo. Então, independe de classe social, de etnia, é disposição. Você tem interesse em participar, tem vários comitês, como a gente falou inicialmente, né? Tem o comitê de educação, tem o comitê de empreendedorismo, de combate à violência, há vários comitês. Há o comitê de comunicação social também. Então, aquela pessoa que se identificou com
um comitê, ela pode tranquilamente entrar no Instagram do GBM, né, do Grupo Mulheres do Brasil, e se voluntariar, dizer que tem interesse, que tem disposição. E, inclusive, a gente precisa, porque é aquele lema, né, que a gente fala muito, unidos somos mais fortes, né, e realmente é isso. Então, aquele que quer participar, que tem tempo, que tem interesse e vontade, pode participar tranquilamente do Grupo Mulheres do Brasil. Maravilha. E vou frisar aqui na questão do sexo, né? Como a minha amiga Sheila falou aqui, você que também é homem, que pode contribuir, fique à vontade, né? Fique à vontade para poder contribuir também com esse trabalho que é importantíssimo. Agora, falando da agenda do Grupo Mulheres do Brasil, eu sei que existe uma agenda que vocês provavelmente discutem para desenrolar durante o ano. Né? Vocês poderiam aqui citar o que está sendo realizado nesse período, se há algum projeto em vista, enfim. Então, Joab, nós temos um projeto voltado, aqui partindo do Comitê de Educação e Cultura, que é a Menina dos Nossos Olhos, que é o projeto Leituras da Alma. Né? Eu acho que a gente estava aí nesse momento só esperando falar desse momento. O que acontece é a promoção da leitura de uma forma aprazível, agradável e gostosa. A gente promove a leitura de uma forma que as pessoas se sintam pertencentes a essa leitura. A exemplo da acolhida que nós tivemos ali quando foi implementado o projeto, a gente implementou na AMURC, né? A AMURC compreendeu que através da Sala Lilás a gente poderia levar uma leitura específica naquele momento para as mulheres. E aí, a Ritinha, querida, ela também sugeriu que a gente colocasse uma outra prateleira na entrada da AMURC. Então, o projeto consiste assim, a gente instala uma prateleira de leitura naquele local e provocações partindo dali. E ainda devo a Ritinha, a Aline também, né, um retorno, mas lá já existe uma prateleira de leitura, tanto para todos os públicos. Os livros já foram doados e dentro da Sala Lilás tem uma prateleira feminina com edições femininas. Então, quem está em casa, né, Aline, permita aqui também, Joab, pode sim fazer contribuição de livros, porque essa prateleira, ela não é formada do nada. Né? Nós idealizamos, mas para que ela exista, precisa que alguém faça a contribuição. Então, a comunidade contribui os livros, a prateleira é construída, o parceiro cuida dessa prateleira, como no caso da AMURC, mantém ela ali de pé. A mesma comunidade que fez a doação pode ir lá retirar um livro para ler. Olha que bacana. Que coisa boa. Eu tenho certeza que seu livro já está por lá. Já está lá. Para quem não sabe, a Sheila ela é escritora, né? Nós acompanhamos, inclusive, o lançamento do seu livro, né, Sheila? De uma das suas obras. Sim. Maravilha. Está lá. Inclusive, como Sheila falou, né, frisar os empresários, né, futuros parceiros que queiram participar desse projeto junto com a gente. Hoje a gente tem na AMURC, mas a gente tem o interesse de expandir, né, para uma empresa privada ou pública, para instituições, que é essa prateleira e a doação de livros. Então, geralmente, a gente que faz esse estímulo, né, convidamos a sociedade, graças a Deus fomos muito acolhidos, né, tivemos muitas doações. Então, quem puder e quiser ceder o espaço, né, e esse bate-papo para a gente alinhar e colocar outras prateleiras aí nas empresas, nas instituições, a gente também está à disposição. Isso pode ser visto até como uma estratégia. A Sheila aí, que é da área também da administração, uma estratégia para o negócio. Você é um parceiro do grupo, nesse sentido, atrai essa prateleira para lá, com certeza você vai estar atraindo possíveis novos clientes para o seu negócio. Exatamente. Acho que é algo interessante também a se trabalhar nesse Inclusive, nós fizemos um convite para os Correios, a agência local. Sim. E está em desenvolvimento. Eles acolheram essa proposta, tá? A gente vai colocar uma prateleira lá também. Então, assim, nada impede da instituição ter uma prateleira no molde que ela quiser. Sim. Lá, por exemplo, vai ser um armário. Não existe uma imposição. Não. Né? E aí, o que acontece? E os desdobramentos que virão dessas prateleiras, Joab, não tem precedentes. Aí a gente pode fazer ali roda de conversa, roda de leitura, né? As pessoas com oficinas de leitura, oficinas de escrita criativa. Então você imagina, aí volta lá para o princípio do comitê, que é a promoção da educação, é o fomento da cultura. E a gente acredita que é um projeto, quando a gente pensou em Leituras da Alma, foi no sentido de curar a dor de alguém. Perfeito. Porque quando a gente foi ali buscar esse público da Sala Lilás, que é um público que passa pela violência, né? A gente entendeu que se ele está estimulado pela leitura, ele vai conseguir abrir o coração.
porque a gente sabe que as mulheres guardam, né? As pessoas que são violentadas costumam guardar. E o apelo é para que não se guarde mais, para que a gente fale mais qualquer tipo de violência, independente dela ser no seio familiar ou não. E quando você fala da leitura, e a gente traz ali, por exemplo, temas voltados para a coragem, né? Para o combate à depressão, para o posicionamento feminino. Então você estimula, realmente puxa essa história que está dentro dessa mulher adormecida, triste, de violência. E aí a gente começa uma cura gradativa mesmo, porque se ela leu e viu, por exemplo, o relato de alguma autora, como a Aurora Souza tem um dos livros dela, que é inclusive a Amor que fez a tarde de autógrafos lá, foi muito bacana. E, como eu falei, são muitos desdobramentos partindo dessa prateleira, né? Ela não é um projeto estático, ela não é uma prateleira gélida. Não, ela tem várias histórias ali. Muitas pessoas podem, como a gente falou, retirar o livro, mas também muitos desdobramentos. E a gente convida que pessoas que são contadoras de histórias nos procurem, né? Pessoas que querem aí contribuir com meia hora do seu dia, elas podem estar se dirigindo ao comitê e dar sua contribuição. Perfeito, perfeito. Quando você fala se dirigindo ao comitê, na verdade era uma pergunta que eu já iria fazer. O comitê hoje tem uma sede própria, onde que as pessoas podem encontrar você, além, logicamente, das redes sociais, né? Sim, então, a gente tem, como a prateleira está na MURC, a pessoa pode fazer a contribuição direto lá na MURC. Também pode fazer na Faculdade Anhanguera, ou ela pode fazer o contato com a gente. Sim. Ou na associação comercial também. Via Instagram, né? Inclusive um abraço para minha amiga Vandressa, que foi a pessoa que fez o primeiro contato aqui, né? E que também faz parte do grupo Mulheres do Brasil, tá certo? É excelente, interessante o trabalho de vocês. E eu estava pensando aqui o seguinte, essa parceria com a MURC, ela é interessante porque a MURC nada mais é do que a Associação dos Municípios, né? Ou seja, o núcleo de Itabuna acaba também sendo parceiro dos demais municípios, né, aqui da nossa região, através da associação. Por esse motivo que a Ritinha teve a ideia de colocar a outra prateleira também, tanto para atingir todos os públicos, como atingir o público das cidades vizinhas. E no dia que foi feita a inauguração, todo mundo da MURC, né, das SECs, foram convidados. Sim. Então, o objetivo é justamente expandir para outros locais da MURC, né? E estamos abertos, como Sheila falou. É um projeto que não é estagnado, né? Ele tem vida, ele por si só tem vida. Então, é na MURC, mas ali vai ter vários desdobramentos, como a roda de conversa, oficinas criativas, escrita terapêutica, tudo para estimular, né, essa questão da leitura e o foco que é a cura através da leitura, né, que é o pilar, né, do nosso projeto, é curar através da leitura. E que a gente sabe que a leitura, ela abre portas, né, pra gente. Então, quanto mais você lê, melhor. E aí é trazer esse estímulo. Na MURC é para um determinado público da sala de Lais, que são mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, mas na recepção ela é aberta. Então, qualquer pessoa que chegar à MURC, ela vai preencher ali com os dados, pode retirar o livro e depois de um tempo ela devolve o livro para assim passar para a mão de outra pessoa para fazer esse momento, né, de leitura e de cura através da leitura. Maravilha. Para quem não sabe, a MURC ela fica localizada, me foge aqui o nome da rua ali, mas é bem próximo, próximo a um hotel que fica no sentido do centro comercial. Eu vou dar uma outra referência. Para quem vem do centro da cidade ali, no chamado Jardim do Ó, muito próximo à Igreja Universal, certo? Tem a Igreja Universal do Reino de Deus. Subindo aquela rua ali, você vai encontrar Almirante Tamandaré. Olha aí, já achou. 405. Tá. Hoje em dia ninguém fica sem. Se a mente falha, a internet nos lembra. Então, na rua Almirante Tamandaré, número 405. 405 é onde fica ali localizada a sede da MURC. E você que quer ser um parceiro desse importante projeto, com certeza poderá se dirigir até lá e entregar o seu livro, ou até mesmo buscar um livro para poder se deliciar nesta leitura. Eu quero
Pois não, vá. É interessante que, a priori, ali, né, obviamente que você que tem em casa pode doar o livro que você tem em casa, que seja um livro que esteja dentro dessa temática, né? Que é de saberes, ou desenvolvimento pessoal, ou um livro voltado para autoajuda. Mas é interessante que a gente comentava ali, por que não doar um livro que tem a ver com a sua história, né? De repente você lê um livro na vida que lhe transformou de alguma forma. E aí você acredita que essa mesma ferramenta, ela vai transformar a vida de alguém. A gente tem muita história legal, assim, de pessoas que se desapegou do livro, abriu mão ali daquele xodó e doou, acreditando que vai fazer a diferença na vida de alguém. Então isso é muito bacana. E ele vai com uma energia da pessoa, né? É muito legal. Isso é legal, de fato, muito legal. Olha, eu quero mais uma vez parabenizar vocês por estarem aí nesse importante grupo, pelo trabalho que está sendo desenvolvido. E eu quero deixar aqui agora, franquear a palavra mais uma vez para que vocês possam fazer o convite, para quem deseja também integrar o Grupo Mulheres do Brasil, núcleo aqui de Itabuna e também de outras cidades, porque nós estamos presentes além da Ultra TVC, canal 24.2, nós estamos também presentes na internet, ou seja, pessoas que poderão assistir em outras cidades e outros estados e procurar, né, o Grupo Mulheres do Brasil e quem sabe até fundar um núcleo por lá, né? Aqui em Itabuna, essas mulheres, vocês já estão há quanto tempo aqui, o Grupo Mulheres do Brasil, desde a fundação, ou existe Me fugiu agora, a Vandressa agora vai briscar a gente. Tem uns aninhos. Sim. Eu, no caso, eu entrei mais recentemente. Então, Sheila já tem um tempinho a mais. Na realidade, a Vandressa, ela já é essa ativista, né? Desde sempre. Desde sempre, é verdade. E eu também já fazia esse trabalho voltado para a mulher em outros, por exemplo, mulheres... através do Pérolas, outros núcleos femininos. Nós já somos provocadores dentro de outros. Quando veio o convite dela, casou com uma luva, né? Mas eu não lembro exatamente o período, mas a Luísa vem aí nesse desenvolvimento de trabalho em todo o Brasil e algumas para Bilhel já existe também. A nível Brasil, você vê aqui que são 12 anos, né? Foi lançado em 2013 pela Luísa Trajano, né? Mas eu acredito que também está mais ou menos, se não estiver próximo dos 12 anos, está mais ou menos aí por aí, né? Mas enfim, isso aí é apenas um número, é uma informação, um número, não tem problema nenhum. Enfim, fique à vontade agora para fazer esse convite. Então, a gente convida mulheres e homens que queiram apoiar, né, direto ou indiretamente, mulheres que têm o seu tempo disponível ou não, porque nem sempre a gente vai precisar de alguém ali presencial, né? Às vezes você precisa de uma pessoa doando o seu tempo direto ou indiretamente. O núcleo recebe mulheres, mas nada impede de a gente receber esse apoio masculino, como foi o caso do Joabre, abrindo essa porta. Tá? Eu quero deixar também aí um convite para o pessoal de casa, que nesse momento está olhando os seus livros, que querem poder fazer a doação, entendam que não é uma única prateleira, tá, gente? A proposta é ampliar mesmo o projeto. A proposta é que o Leituras da Alma esteja em todas as repartições, naqueles ambientes de descompressão das empresas, né, que você está ali relaxando, descansando no seu horário de intervalo, e você possa pegar um livro e ler, possa pegar um livro e levar para casa. E como a gente tem ali na máxima do projeto, que a cura vem através da leitura, estimular a cura através da leitura. Esse é o projeto principal que a gente tem, é o nosso xodó. Então, geralmente a gente fala sobre ele, mas o Comitê de Educação, ele desenvolve outros, como palestras, roda de conversa. Então, esse ano, nós já realizamos alguns, né, na COPE, em instituições, em colégios. Então, quem está assistindo e tem o interesse, eu gostaria de uma palestra na minha escola, na minha empresa, pode nos procurar, né, no Instagram, Aline Santos MKT de Sheila. Ai, gente, o lembra não? Underline, Sheila Shell. E detalhe, quando se fala você falou da agenda, então, a doutora Caliane, ali da cidade de Buerarema, ela tem um projeto belíssimo, que é Música e Cura. Ela trata ali do estereótipo e do embelezamento afro-brasileiro, e a gente está fechando uma parceria com eles, para que a gente possa estar nas escolas, falando com esses jovens, com essas meninas e com esses meninos, né, do valor, do alto valor, da importância de se amar, né, de amar o seu cabelo como ele de fato é. E aí a gente vai estar em breve depois trazendo mais informações sobre esse tema. Então, quem tiver interesse de participar, né, de algum projeto, montar com a gente também as estratégias, vai ser muito bem-vindo. Então, pode procurar no Instagram, né, até no próprio Instagram do Grupo Mulheres do Brasil. Então, pode colocar na rede social, né? Grupo Mulheres do Brasil e falar que quer falar comigo, com a Aline ou com Sheila, que aí as meninas direcionam o Instagram da gente também.
Perfeito, tá dado o recado então. Mais uma vez digo parabéns e vamos finalizar aqui o nosso bate-papo de hoje. As portas estarão sempre abertas, tá certo? Não tenham dúvidas disso. Nós vamos para um breve intervalo e já que nós voltamos, não sai daí. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Dia 16 tem mais de 100 mil reais em prêmios pra você. Tem 30 mil reais no quarto prêmio. É 30 mil reais no quarto prêmio. 3 mil no primeiro prêmio, 5 mil no segundo e 7 mil no terceiro. Mais 20 prêmios de 400 reais no Giro da Sorte. E mais 50 mil reais em prêmios na Raspadinha. Raspou, achou, ganhou. Um bilhete por 10 reais ou o combo leve 13 e pague só 20 reais. Bahia Sul é show de prêmios pra você. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua.
Muito bem, estamos de volta com o nosso TV News, segunda edição. E seguindo aqui com as informações, nós vamos para uma informação aqui da nossa vizinha cidade de Itajuípe, a terra dos lagos, isso mesmo. Um abraço aí para os nossos espectadores também lá da cidade de Itajuípe, hein? Por lá, um homem foi condenado a quase 30 anos de prisão, isso mesmo, por tentar matar a ex-companheira a facadas, ou seja, uma tentativa de feminicídio, tá certo? Isso aconteceu pouco mais de um ano, né? Após assassinar a ex-companheira a golpes de faca, o trabalhador rural, o Adailton Bonfim dos Santos Souza, foi então condenado pela justiça e, como eu disse aqui, a 29 anos, 7 meses e 17 dias de prisão, ou seja, quase 30 anos aí a condenação deste homem, né, por matar a ex-companheira, ou seja, de fato um feminicídio. Na verdade está falando aqui tentar matar, mas na verdade foi um feminicídio porque a mulher, infelizmente, né, acabou... não foi... É isso, né, produção? Não chegou a... Foi uma tentativa, de fato, é isso mesmo, uma tentativa aí de assassinar, então, a ex-companheira. O fato é que o crime ocorreu no dia 29 de outubro de 2024, tá certo? Lá no município de Itajuípe, como nós falamos aqui, sul da Bahia, muito próximo aqui à nossa cidade de Itabuna, e teve como vítima a Jusileide Dantas da Silva. O julgamento popular aconteceu na última terça-feira, dia 11, quando então o Tribunal do Júri acatou a denúncia do Ministério Público da Bahia, sustentada pelo promotor de justiça, o doutor Marco Aurélio Rubik. A pena deverá então ser cumprida em regime fechado e a denúncia havia então sido apresentada em novembro de 2024 e o processo acabou então tramitando em tempo recorde, de fato, hein? Há pouco mais de um ano, tempo recorde de fato, e apenas um ano aí após o acontecido, veio então a condenação definitiva, hein? De acordo com o Ministério Público, o crime foi cometido por motivo fútil e sem chance de defesa da vítima, configurando aí tentativa de feminicídio qualificado. O ataque aconteceu após Jusilene decidir encerrar o relacionamento, ou seja, a história praticamente se repete quase sempre, né? Acabou então decidindo encerrar o relacionamento, o que levou então aí a este cidadão, este fora da lei, o Adailton, a desferir esses golpes de faca contra a sua ex-companheira, né? A sua ex-companheira, a Jusilene, né? Que ficou marcada aí por mais de uma década de agressões físicas e psicológicas. Lembrando que esse relacionamento era um relacionamento tóxico, né? Ela já vinha sofrendo agressões e acabou culminando nessa agressão maior, que foi essa tentativa de feminicídio, né? De acordo... durante o julgamento, melhor dizendo aqui, o promotor Marco Aurélio acabou destacando o caráter brutal do crime e também histórico de violência doméstica sofrida pela vítima, que, como eu já disse aqui, já vinha sofrendo não só violência física, mas também psicológica por parte do ex-companheiro. Ele disse o seguinte, abre aspas aí para a fala do promotor, né? É o relato mais perverso daquilo que o machismo e a violência doméstica contra a mulher são capazes de produzir. É a história de uma mulher que, depois de mais de 11 anos de agressões, decidiu dar um basta e, por isso, quase foi cruelmente morta, afirmou o promotor de justiça. As investigações, então, relataram que 2 dias antes do crime, tá certo, o Adailton estava embriagado e já havia tentado, então, agredir a Jusileide, né, que conseguiu fugir com a filha para a casa de uma vizinha. Ainda tem a questão da filha, viu, gente? Ainda tem a filhinha. No entanto, no dia 29 de outubro, ao tentar então se mudar para longe do agressor, ela foi atacada com golpes de faca e punhal, né, na frente da própria filha, como já dissemos aqui, que ainda tentou impedir o crime. Que cena triste e que eu tenho certeza que traz aí muitas marcas psicológicas também para esta
criança, para esta adolescente, né? Gravemente ferida, então a Jusilene foi submetida a cirurgias de emergência e chegou a sofrer paradas cardíacas, mas graças a Deus e também às intervenções médicas, acabou sobrevivendo a esta agressão, a esta tentativa de feminicídio. A sentença foi então proferida pelo juiz Frederico Augusto de Oliveira, que destacou na decisão que o réu agiu movido por sentimento de posse, como sempre, né? É esse sentimento de posse que acaba movendo boa parte aí desses fora da lei, desses criminosos que cometem esses crimes contra as companheiras, né? Acabou, então, segundo aqui a fala do próprio promotor, né, o que acabou movendo aí é exatamente esse sentimento de posse e também inconformismo com a legítima decisão da vítima. Ou seja, ela era livre para ir para onde ela quiser. Não estava dando mais certo, ele estava agredindo, ela estava sofrendo, então ela decidiu dar uma pausa nisso, tá certo? E fica aqui o exemplo. Se você está sofrendo agressão física, não fique aí sofrendo agressão física, psicológica, não fique, denuncie, porque de fato este homem aí, o seu marido, ele não tem o direito de lhe agredir. Ele tem o dever de amar, ele tem o dever de proteger, ele tem o dever de estar ali dando suporte, mas de agredir, esse direito ele não tem. Então tá aí, né? E que sirva de exemplo para outras mulheres, sirva de estímulo para que outras mulheres também possam se ver livre, né? Se ver livre dessas amarras que muitas vezes acontecem. Tá mais próximo da gente do que a gente imagina. Essa é a realidade, hein? Além dessa condenação, o Adailton já havia também sido sentenciado, minha gente, olha aí, em setembro de 2025, a 16 anos de prisão em São Paulo. Olha aí, porque por lá ele teria estuprado a filha da vítima em 2013. Que absurdo, hein? Então ela ainda ficava com ele depois dessa situação do estupro. Que coisa terrível, né? Então que apodreça na cadeia, essa é a realidade. Que apodreça na cadeia, porque de fato, gente, é algo indignante. Ele já tinha estuprado a filha da companheira, né? Ou seja, não era a filha dele, pelo que conta aqui a matéria, a filha da companheira, e depois ainda agrediu a mulher. Ou seja, dois crimes, né? Agressão, na verdade, a tentativa de feminicídio. Duplo crime, né? Logicamente que há um espaço aí de um crime para o outro, mas cometido pela mesma pessoa, que agora então foi condenado a esses quase 30 anos de cadeia, tá certo? 30 anos de cadeia. E lembrando também que a justiça considerou aí o caso como um símbolo de luta contra a violência de gênero e reforçou, e isso a gente precisa sempre reforçar, a necessidade de punições rigorosas para crimes dessa natureza. É necessário sim, cada vez mais reforçar que precisamos combater, e não combater apenas com palavras, mas combater com ação e com uma justiça mais rigorosa, tá certo? Tá aí esta informação, e é com essa informação que nós vamos finalizando a edição do dia de hoje. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta com mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, tá bom? TVI, 20 anos contando a sua história.